tema da ministração é bem-aventurados, um coração aliançado para uma vida constante. Nós temos temor quando falamos sobre ser missionário, sobre tudo o que precisamos abdicar para fazer a obra do Senhor, para fazer o reino de Deus ser expandido. Quantas coisas, e é verdade, muitos missionários vão para lugares, porém com coração alegre, com tanta certeza da graça, com tanta certeza do reino de Deus que os espera, os aguarda, que aquilo que nós consideramos pouco, para eles é suficiente, porque eles têm um propósito. Amém? Aqueles que vão lá têm, a casa, a comida exata, alguns não se importam se vão ter a comida do dia, porque são saciados e na fé de que Deus proverá. Muitos missionários vivem assim. Então, quando falamos em ser um missionário, às vezes, Jesus, isso é para mim? Mas não se esqueça, você já fez uma viagem de missionário até o sul do Brasil. Já fez. Pode exercer. Porque nós, quando nos colocamos na presença de Deus como filhos, não importa o lugar que estejamos, o nosso entendimento é expandir o reino de Deus. A nossa postura é ser testemunha viva. Dar testemunho da vida e da morte e da ressurreição do Messias. Ser um missionário é levar as boas novas. As boas novas têm sido verdade em seu coração? As boas novas têm sido real na sua família? Então as boas novas, você como missionário, levará as boas novas real, que são boas notícias, para o seu trabalho, para o seu estudo. Bem-aventurados. O que Jesus veio trazer a essa terra? Ele veio e disse: eu vim mostrar o Pai. Até então os judeus e todo o povo e todo mundo sabia que existia um Deus criador, um Deus que deixou as leis, um Deus que guarda, que abre o mar vermelho, um Deus de poder, um Deus de glória, mas um Deus também que abre a terra e engole aqueles que criam imagens de esculturas, aqueles que adoram outros deuses. Alguém sabe que isso já aconteceu? Era esse Deus que eles conheciam. Mas o Deus que Jesus veio, o momento em que nós vivemos hoje, e a nossa missão hoje é anunciar quem Deus veio nos tornar, quem Jesus veio nos tornar. Filhos. Ele disse: eu não vim para julgar. Quando os próprios discípulos dele falaram: ó Jesus, eles não estão querendo aceitar, eles falam que tu é mentira, vamos orar para que desça fogo do céu. Jesus disse: não é mais esse tempo. Eu vim para salvar os que estão perdidos. O julgamento vem do Pai e é por último. Mas Jesus veio para nos revelar que esse Deus criador, que fez as leis para nossa proteção, que requer santidade, esse mesmo Deus se manifesta como Pai em nossas vidas. Aleluia! A nossa missão é ser fiel, pregar o Evangelho em palavras e com uma vida íntegra. João Batista foi o profeta que veio antes de Jesus, antes do Messias. Ele não foi apenas um profeta que disse: o Messias vai nascer e vai salvar a nossa nação.
vai tirar a nossa nação das mãos opressoras do exército romano. Vai ser um rei que levará com justiça ao nosso país. Não foi um profeta assim. Ele foi o profeta que veio dizer: o Messias nasceu. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O Messias nasceu, João Batista veio preparar o caminho. E o próprio Jesus disse, ele não foi apenas um profeta. Ele foi o anjo que Deus enviou para que o nosso coração se aplainasse e fosse direto apontado para o Cristo. Porém, João Batista estava com a sua missão na prisão. Então ele mandou seus discípulos perguntar para Jesus: ainda preciso aguardar? Eu vou começar com a missão de João Batista. A missão dele foi fazer o caminho do arrependimento para que o Messias pudesse vir. Quando o Messias chegou, a missão de João Batista continua? Nós precisamos saber estar em paz com a vontade de Deus, para saber quando a nossa missão começa, quando a nossa missão termina, e nos retirarmos. Nos retirarmos também é missão e propósito do Senhor, nos retirarmos na hora certa. Ele disse: para que ele cresça, eu diminua. João Batista disse. A diferença é que que João Batista, quando ele soube, olha, se tu és o Messias, nós vamos ler aqui, se tu és aquele que eu aguardo, que nós aguardamos, a minha missão vai acabar aqui e eu vou para os céus. Foi isso que ele perguntou. Vai lá e pergunta se a ele eu preciso aguardar mais. Imaginem, missionários, a minha missão terminou aqui, não tem mais propósito para mim nessa terra. Para onde você vai com alegria? Eu acho que não ficaram felizes. Não ficaram felizes. Porque quando João Batista soube, ok, ele confirmou, ele é o Messias. Deus vai me tirar dessa terra. Não quero dizer que quando Deus falar para você que a sua missão acabou naquele lugar, Ele vai te tirar dessa terra. Essa foi a missão de João Batista. Fique tranquilo, tá bom? Mantenha a paz. Precisamos saber o nosso tempo em todo lugar e o Espírito Santo nos direciona. Glória a Deus. Mas no caso de João Batista, olha que homem. Ele soube que iria morar nos céus. E Jesus também, ele amava o seu parente. Para quem não sabe, ele era um primo de Jesus. Além de ser um parente, era aquele que preparou o caminho. Jesus já sabia o que aconteceria com João Batista quando ele declarou: mantenha a paz, João. Fala para ele, nós vamos ler aqui. Fica tranquilo, João. Agora é comigo. Nós vamos ler aqui. Nesse tempo, uma multidão já seguia João Batista. Havia uns discípulos de João Batista. E durante esse tempo, Jesus já havia feito muitos milagres. A Bíblia conta. As pessoas já sabiam dos dois. O caminho já estava aplainado. Mateus 5:2 diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Vocês entenderam agora a pergunta dos discípulos? A pergunta de João Batista para Jesus? És tu? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Porque Jesus, dentre todos esses milagres, disse que um dos milagres é aos pobres ser anunciado o evangelho.
Porque quando você pratica as leis de Deus, quando você está andando de acordo com as leis de Deus, você já ouviu falar que os judeus geralmente são bem-sucedidos? Porque eles aplicam as leis de Deus em todas as áreas de suas vidas e dá certo. Quando você está com seu coração aplicando, não quero dizer que não aconteçam coisas erradas, né? Alguma coisa ruim, mas a sua vida ela prospera quando ela está debaixo das leis e direcionamentos de Deus. Então aquelas pessoas mais frágeis e pobres eram consideradas pecadoras. Porque elas não tinham prosperidade é porque desobedeceram. Ou seus pais desobedeceram. Elas estavam pagando pecados. As vidas estavam difíceis, mas Jesus ele veio para esses. Porque essa não era a verdade. Era considerado, mas um dos milagres que Jesus diz aqui, dentre ressuscitar os mortos aos pobres é anunciado o evangelho. E qual é o evangelho? Vocês são queridos e amados por Deus. Aos pobres, tanto menos favorecidos, quanto os pobres de espírito, aqueles que sentem, eu preciso de Deus. Independente do que eu tenha materialmente, a minha alma necessita de Deus. E bem-aventurado, versículo 6, é aquele que não se escandalizar em mim. Encontrou? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos dar mais uma paradinha. Por que Jesus falou? Vai, avisa para João Batista tudo o que tu está vendo. Quem mais teria esse poder, senão o Filho de Deus? De trazer descanso para as almas oprimidas e dizer para elas, vocês têm esperança e o Criador dos céus e da terra está em seu favor. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, porque as multidões estavam ali. Vendo tudo isso, vocês conseguem ver uma multidão. A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que é impossível caber. Nós temos registrado na Bíblia apenas um pouquinho. Mas aqui o próprio Jesus disse, os cegos veem. Eu creio que cada cego que passava na frente dele via a sua glória. Ele não disse, viu que um cego viu, 2 cegos eu curei. Os cegos veem, os coxos andam. Não foi um coxo, não foi uma pessoa. Os coxos andam, os leprosos são limpos. Imaginem um profeta fazer esse rebuliço na nossa nação. E você olhar e perguntar, ele é mesmo o Messias? Quem mais faria? Se não Deus, o Filho de Deus. Mas eles ainda olhavam para Jesus, fazendo tudo isso. Buscavam a Jesus, recebiam esses milagres, mas perguntavam, és tu o Messias? Porque ele não era bem o Messias como eles estavam aguardando. Ele não veio de uma família popular. Ele não veio se colocando como um político poderoso. Ele não veio com uma roupa de esplendor falando, eu tenho poder, sujeitem-se a mim. Ele veio com humildade. Ele veio andando na beira-mar. Ele entrou num barco e falou. Ele andava no meio das pessoas e curava, deixava-se ser tocado por elas. Ele olhava com amor. E eles não estavam acostumados com isso. Da mesma forma nós, quando Jesus vem para nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Jesus fala assim, sede humilde.
Ou Jesus se mostra de uma forma que nós não esperávamos. Não, eu não achei que o Messias me pediria isso. Eu não achei que Messias seria assim. Não é bem como eu imaginei. Ele não está penteadinho. Olha lá, que vergonha, ele tirou o chinelo e andou descalço. Olha lá, ele não usa a túnica de poder. Jesus não precisava disso. O andar dele, o olhar dele, as pessoas o seguiam. A presença do Espírito de Deus está sobre você. Mas na frente nós vamos ver que Jesus fala: Deus deu a mim o que Ele tem e eu dou a quem eu quero. E nós já vamos ver quem é que Ele quer, ok? Já vamos chegar lá. Quem será que Jesus quer? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar. Tem outras versões que falam: bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Quando eu aceito Jesus, ou quando eu estou prestes, eu estou sendo convencido e penso: mas eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo. Eu acho que não é tão errado assim. Isso não é errado. Eu vou seguir aquilo, mas isso não é errado. Eu não acho. Jesus, como nosso Senhor e Salvador, que veio para nos dar os céus, nos dar a eternidade, e nós queremos achar alguma coisa. Ele vem com amor e pede: bem-aventurado será aquele que não se ofender quando eu dizer: eu te amo. Ou quando eu dizer: você não tem necessidade de viver uma vida de prostituição. Você não tem necessidade de viver uma vida de ira. Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa desse poder que você busca. Você não precisa se impor para as pessoas. Quando esse Messias vem e fala, tu diz: não, eu preciso de poder. Eu preciso da autoridade. E o Messias diz: eu lhe dou a minha autoridade. Enquanto você é humilde, você não precisa ter esse esforço. Mas nós nos ofendemos e dizemos: Jesus, tu acha que eu não posso? Eu acho que é certo, porque senão vão pisar em mim. O próprio Filho de Deus desceu com humildade. Desceu com humildade para nos mostrar o caminho. Versículo 7. Aqui, a partir do versículo 7, Jesus vai dizer: vocês me procuraram. Vocês estão procurando o Messias. Vocês foram até o deserto atrás do quê? Vocês foram atrás de João Batista procurando o quê? Vocês vieram até aqui procurando o quê? Vocês estão procurando o Messias? Vocês estão procurando a salvação? Você veio aqui atrás do quê? De mudança, de paz. Você veio atrás da verdade? Se você veio, não se ofenda quando Jesus falar. Mude. Aí no versículo 7, Jesus continua falando. Partindo eles, que são os 2 discípulos de João Batista, foram contar para João Batista dos milagres e que Jesus era o Messias aguardado. Jesus começou a dizer às turbas, ou multidão. Eu fui pesquisar e turba não é apenas uma multidão, porque uma multidão pode estar quietinha aguardando, né? Mas turba é uma multidão em movimento e desordem. Potencialmente violenta. Um conjunto, um grupo de menos favorecidos. As pessoas que buscaram o Messias, as pessoas que buscavam as bênçãos daquele homem, não estavam vendo ele como Messias, viam ele como um bom homem ou um profeta, um homem com poder de Deus, mas não como Messias. Buscaram as bênçãos e Jesus negou?
Não, ele sabia que eles estavam em movimento, desordem e eram violentos. Mas Jesus curou. Jesus ficou no meio deles. Jesus deu pão. Jesus amou. Eu sou uma dessa que às vezes estou em bastante desordem no meio dessa turma. E Jesus, ei, olha aqui. Você pode estar perto, aqui na igreja, dentro de uma célula, pode estar orando, buscando as bênçãos, sem conseguir, sem querer em seu coração enxergar o verdadeiro Messias e ter a verdadeira bem-aventurança. Sim. E Jesus disse às turbas, aquela multidão agoniada pela verdade. Ele disse a respeito de João: o que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, vocês foram procurar no deserto um homem ricamente vestido? Vocês não acharam isso no deserto, porque os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. João não tinha uma veste que dizia que era um profeta de Deus. Ele tinha a palavra do poder de Deus. Jesus continuou: mas então, o que fostes ver, um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque Jesus aqui está declarando quem é João. Porque declarando quem era João, Jesus estava declarando quem ele era. E muito mais do que um profeta, porque está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus estava se declarando ali. O anjo veio, o profeta, mais que um profeta, ele não veio só dizer: haverá um Messias que salvará o nosso povo. Ele veio dizer: nasceu o Messias, e o reino está próximo. Quando Jesus disse isso sobre João, ele afirmou àquela multidão, ele se revelou como filho de Deus. Aquela multidão agitada, angustiada, ferida, que veio atrás das bênçãos, ele se revelou para curar não somente o corpo, mas a alma e reviver o espírito. E Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, imaginem Jesus no meio da multidão falando até agora, o reino dos céus foi conquistado por violência. Violência por quê? Na lei está escrito, se um olho te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É assim que você será salvo e entrará no reino dos céus. Tenha um coração firme, um coração fiel a Deus. Não peque, porque se você pecar, você vai para o inferno. E assim era conquistado com essa violência o reino dos céus. Mas Jesus disse: até agora não será mais necessário. O pecado de vocês será perdoado. Eu conquistarei o céu para vocês. E pela força se apoderaram dele. As pessoas se esforçavam para conseguir conquistar a graça, o poder de Deus. Alguém conseguiu? De igual forma, todos que foram para os céus antes de Jesus ainda foram pela misericórdia, porque não há na terra um justo sequer. Ainda foram pela misericórdia de Deus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus continua se declarando o Messias. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele falou isso no meio? Enquanto falava de João. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem algo para você viver, tem uma bem-aventurança para você viver. Tem uma nova vida conquistada para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O caminho foi feito e o Messias está passando. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que com a sua vida você leva como missionário. É esse testemunho que você leva. Esse caminho, o próprio Messias se tornou e nos leva ao Pai. Esse caminho é o próprio Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele acabou de declarar. Se João é aquele que vinha antes do Messias, eu sou aquele que vocês aguardam. No versículo 18, vamos pular do 15 para o versículo 18. Jesus, ele continua falando ali. Ele se declara. E aqui é onde eu gostaria que prestássemos um pouco mais de atenção. Até agora eu falei da história e do que estava acontecendo. Aqui Jesus mesmo diz às pessoas o que elas têm feito. O que nós temos feito quando nós buscamos. Apesar de vermos, de recebermos, de estarmos na presença dele, de termos os milagres nas nossas vidas, nós ainda comparamos e ficamos com o nosso coração pensando: ele não é como eu esperei. Não é bem como, é uma desculpa que nós demos. Vamos ver o que Jesus chamou de desculpa? Nos versículos anteriores, Jesus fala assim, ó, como eu vou comparar vocês? Aquelas crianças que vão na praça, tocam música alegre e ninguém ri. Aí elas tocam uma música triste, ninguém chora. O que vocês querem? Vocês nem sabem o que querem. E fala, porquanto veio João, não comeu, não bebeu, vocês disseram, tem demônio. Ele tem demônio, não vem de Deus. Aí vem eu, Jesus disse, eu como, eu bebo, eu sento com aqueles que precisam e vocês dizem, ele é um beberrão, ele é um comilão. Que tipo de profeta você está esperando? Deus enviou, mas nunca vai ser como você quer. Deus enviou o profeta para aplanar o caminho. E nós dizemos, esse não está de acordo com o que eu acho que deve ser para mim. Só pode vir do demônio. O que João Batista dizia? Arrependam-se. O reino dos céus está próximo. Mas esse arrependam-se não é arrependam-se. É uma alegria quando você se arrepende, porque você conquista o reino dos céus. Onde mais você gostaria de estar? Não foi você que procurou? Você foi para o deserto, Jesus falou, buscar o quê? Uma cana balançando ao vento? Ou você foi procurar o Messias, a verdade, o profeta para se aproximar de Deus? Quem você tem orado, tem buscado? Ele tem se apresentado a você, ele tem se apresentado a nós. Mas nós temos feito comparações. Ao invés de nos colocar com humildade, em obediência, nós fazemos comparações com outros profetas ou com o que nós achamos. E Jesus disse, veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que essa frase faz no meio disso? A sabedoria é justificada pelos seus filhos. A sabedoria de Deus, que deu o seu filho, no meio, agora eu vou beber, vou comer, e aqueles que buscam receberão. E eles estavam se tornando filhos de Deus.
Eles estavam tendo transformação. Aqueles que se aproximaram de Jesus e souberam, acreditaram, esse é o Messias. E não se ofenderam. Começaram a se tornar filhos da sabedoria. Vocês lembram que chegou um tempo que Jesus disse assim: olha, vocês estão aqui todos buscando, eu já falei o que tinha que falar. Mas aquele que não fizer parte de mim não adianta. Aquele que não fizer parte de mim, aquele que não se transformar, aquele que só está buscando as bênçãos e faz como quer, mas não fizer parte de mim, pode ir embora agora. Lembram o que aconteceu? A multidão foi embora, porque disse: ele está falando coisas muito duras. Ele está falando para eu mudar, que eu sou orgulhoso, nem sou não. Está falando que eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Isso é se ofender. Mas eu pergunto para vocês, ele faz isso por mal? Quando você anda na mentira, o que você ganha? Quando você anda na verdade, o que você ganha? Quando Jesus fala isso, olha, vocês têm dado desculpas. Vocês procuraram, mas se o profeta come, é comilão. Se o profeta não come, se o profeta ri, é porque ri demais. Se o profeta não ri, se o Messias aparece, não é bem o Messias. Vocês estão comparando, dando desculpas para não aceitar, porque quando aceitarmos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, haverá transformação nas nossas vidas. Haverá transformação na nossa alma, haverá transformação no nosso entendimento, haverá transformação no seu andar, no seu falar, no seu vestir. Haverá transformação natural. Por isso que diz bem-aventurados. Bem-aventurados. Aqueles que não se ofendem em mim. Aí Jesus continua, ele fala assim para a multidão e diz: ok, está aqui na frente de vocês. Ele se revela e diz: quem tem ouvidos ouça. E continua, então, no versículo 20, ele começou a lançar em rosto as cidades onde ele operou os maiores milagres. Ai de tu, Corazim, ai de tu, Betsaida, que ouvi muitos milagres e vocês rejeitaram o poder de Deus. Vocês rejeitaram o amor de Deus. Para vocês não haverá misericórdia menor do que Sodoma. Isso. Ok, irmãos, está pesado até aqui? Tá pesado, né? Ok, Jesus continua, ele diz: estou aqui. Não deem desculpas. Não se ofendam. Sigam. Porque aqueles que escolherem esse caminho, o seu próprio caminho, aqueles que mesmo recebendo os milagres, ainda não reconhecem o Messias e querem andar na sua própria força, para esses não haverá misericórdia, porque o sacrifício de Jesus não foi pouco. Deus ter enviado o seu único filho, ele se humilhar e nascer como carne, não é qualquer coisa que aconteceu no reino espiritual, não é qualquer coisa que aconteceu nessa eternidade. As boas novas não são algo pequeno. O Criador se tornar o nosso Pai não é algo pequeno. Jesus descer, dar todo o seu sangue para que fôssemos perdoados, não foi algo fácil. E aí você diz: não, eu é que estou certo. Haverá juízo. E você não precisa estar nele. Porque Jesus fez o que tinha que fazer para que vivêssemos
Quando você aceita Ele, não se ofende e muda, Ele mesmo traz essa transformação. Ele mesmo traz. Já teve situações de pessoas virem e dizer: Amanda, por que tu não faz assim? Tu tem esse jeito, tu fala assim, tu fez isso. Por que tu não faz? Porque isso não cabe a mim. Poderia, se eu estivesse buscando tal coisa. Você como filho de Deus, não, a minha postura. Eu fazer isso para quê? Não tem sentido. De eu humilhar aquela pessoa dessa forma. Não preciso disso. Ontem na célula a irmã falou, né? Que falou com ousadia. Porque eu sou crente. Tu perdeu essa oportunidade. Não, eu não perdi essa oportunidade. Eu não tenho necessidade disso. Eu sou resolvida com o meu Cristo. Eu sou crente, entendeu? Não é da boca para fora. E ela comentou: eu falei isso com certeza do que ele ministrou aqui. É isso, coisas que nós mudamos. Ele vem e tira de nós e não precisamos mais ter essa força nesse mundo com as pessoas. As coisas ficam leves. Depois que Jesus veio e disse: haverá juízo. Ele também diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. No versículo 27. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Eu quero ir lá para Tiago 4 agora. Tiago 4, do versículo 4 ao 8. O próprio Jesus, nesse capítulo, se coloca. Ele não vem e diz assim, ó, ei, eu sou o Messias, aceita, ok? Ele vem e diz: todos os sinais estão se cumprindo. Ele faz nós pensarmos. Ele nos dá a chance de sermos participantes. Ele diz: você está vendo? Você está vendo o que eu estou fazendo na sua frente, na sua vida? Continua crendo que eu vou fazer muito mais. Pertença a mim. Se você sem pertencer, eu já tenho abençoado. Imagina você pertencendo. É isso que ele está falando. Você ainda está analisando e nem sabe o que quer, mas eu já tenho tudo o que você precisa. Aí você olha e confessa: sim, tu és o Cristo. Esse é o nosso papel. Sim, tu és o Cristo. Tiago 4 diz assim, ó, olha do que ele nos chama: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se ofenderam? Alguém se ofendeu? Ele chama de adúlteros aqueles que procuram ter amizades ainda. Não é que você não pode ter amigo com, né, um amigo do mundo. Não é isso que aqui está falando. Amizade com o mundo é você ainda ter hábitos, pensamentos. Você querer estar em lugares que não te pertencem mais, que não te cabe mais, apenas para ser aceito. Ou só porque aquilo você acha bom e não acha tão errado. Mas Jesus diz: isso está entristecendo o coração daquele que se tornou teu pai. Inimizade com Deus é quando você olha e diz: não. Isso não tem valor diante do valor que Ele me deu. Não faz mais sentido. Não use essa desculpa, mas isso não é errado. Hoje em dia não é errado. Hoje em dia, a Bíblia não existe hoje em dia. A Bíblia existe começo e um fim para essa terra, mas para nós uma eternidade. Ela é uma só desde Gênesis a Apocalipse e vai continuar sendo para nós por toda a eternidade. Não existe o que for certo ou errado nos tempos de Jesus e o que é certo ou errado hoje.
O Criador dos céus e da terra sabe aquilo que destrói as nossas almas. E Ele sabe porque Ele nos fez. Ele sabe aquilo que constrói as nossas almas. Aquilo que nos eleva. Ele sabe aquilo que nos dá saúde. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Existe o Espírito Santo dentro de você. E quando você está com amizade, com pecados, você ainda está... O Espírito Santo que habita em você tem ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. O que é humilde? Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Quando você olha para Jesus com humildade, para de comparar Ele. Eu acho que o outro Messias lá é melhor para a minha vida. Vou no Buda. Buda fala coisa boa também. E a vida vai ficar mais em paz. Vou lá na meditação. Porque lá eu não preciso deixar de fazer isso. Lá eu não preciso olhar para dentro de mim e o que eu escondi aqui. Não preciso. Jesus, Ele faz nós tirar o que estávamos escondidos para vivermos mais leve. É isso que Ele faz. Humildade é a consciência, saber das minhas limitações, entregar para Ele e Ele ser a minha força. Humildade é uma pessoa que age com simplicidade e sabe assumir as suas responsabilidades sem arrogância. Na minha casa tá assim, 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 assim. Nunca vai mudar se você não mudar. Se você não se arrepender, se você não dizer assim, ó, Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Messias, então a Tua palavra que fique enraizada aqui, eu vou mudar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou assumir a responsabilidade. Fui eu que errei. Fui eu que fui indiferente. Fui eu que não fiz. Fui eu. Eu vou arrumar o que eu preciso arrumar em mim. Porque se Jesus não julgou, não é eu que preciso fazer isso. E assim o meu marido mudou também. Assim o meu irmão, minha mãe. Vamos entregando para Deus. Muda eu com humildade. Tomando as minhas responsabilidades. E olhando como Jesus olhou. Ele olhou aquela turba, aquela multidão desordenada, querendo as bênçãos, querendo ser curada. Ele olhou com amor e curou. Portanto, submetam-se a Deus. Quando você se submete a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não podemos normalizar o pecado. Coisas, hoje em dia é normal. Normalizar o pecado nos torna inimigos de Deus. Mas você também não precisa ficar lutando contra o pecado. A palavra diz que o nosso papel é nos submeter a Deus. Quando você crê, Jesus é o único Senhor e Salvador. Aquele que Deus Pai mandou descer na terra por mim. Por mim. Você se submete a Deus. E Ele te ajuda, resiste ao diabo. E o que o diabo faz? Ele foge. Não é mais na nossa força. Quando nós não nos ofendemos, nós nos humilhamos. Não é uma humilhação de vergonha, é uma humilhação de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu tenho limitações e Tu é o poder. E Jesus, vou ler o último versículo, diz assim, versículo 8 de Tiago 4. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, pode.
Faça isso. Limpe as suas mãos, peça perdão. Diga, eu quero. Aquele que já aceitou Jesus, mas ainda tem uma mente dividida, eu acho isso. Não concordo muito, eu fiquei ofendida com aquilo. Se a palavra disse, é para o seu bem. É para você ser melhor do que você jamais imaginou ser. E ele diz, quem tem a mente dividida, faz o quê? Lê muito a Bíblia até não ter pensamentos ruins. É isso que ele disse? Purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Quem tem mente dividida, purifique o coração. Por isso o tema da mensagem, coração aliançado para uma vida constante. Eu estou bem com Deus, agora eu não estou bem com Deus. Estou bem com Deus, não estou bem com Deus. Quando você tem um coração que tem uma aliança, Jesus é o meu mestre. A palavra diz, bem-aventurado aqueles que não se ofendem, aqueles que se submetem. É isso que eu vou fazer. Porque no meu coração, Ele é o único Deus. Se Ele diz que eu não preciso ir a esse lugar, eu não vou. Eu não vou. Porque eu pertenço a Ele. Eu tenho orgulho de ser separada para Ele e por Ele. Aí Jesus continua falando. Vamos voltar para Mateus 27, versículo 27. Depois que Jesus se revelou, falou: aquele que tem ouvidos ouça. Pare de comparar, porque são desculpas. Você está dando desculpas para não mudar. Se come é porque come, se não come é porque não come. Se eu começo a sorrir é porque eu sou brando, se eu falo pertençam a mim é porque as palavras são duras. Jesus diz, para de comparar, mas todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Jesus diz que todo o poder, tudo foi entregue a Ele. E ninguém conhece o Filho, nenhum de nós pode conhecer o Filho, que é Jesus, senão o próprio Deus. Só Deus conhecia o próprio Filho. E ninguém conhece o próprio Pai, senão o Filho. Vocês entenderam que aqui tem o Pai e o Filho, que se conhecem, e aqui está nós. Aqui está nós, aqueles que não conhecemos o Pai e o Filho. Somente o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. E o próprio Jesus disse: ninguém conhece o Pai, senão aquele que o Filho quiser revelar. O Pai está lá, o Filho está aqui, nós estamos aqui. O Filho quer revelar a quem? Você não pode chegar ao Pai se você não buscar a revelação no Filho. Você não consegue se submeter ao Pai se você não estiver no caminho que é o Filho. Porque só o Filho que veio a essa terra pode nos linkar com o Pai. O próprio Jesus disse, ele continua. Jesus, tá? Jesus estava falando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala para você essa noite, não tem como você mostrar ao Pai aos outros se você não estiver em mim. Porque eu revelo o Pai a você. E ele fala, o Filho só revela quem Ele quer. O próximo versículo ele falou quem Ele quer revelar? Alguém pode me falar quem Jesus quer revelar? No próximo versículo 28. A quem Ele quer revelar? O Pai.
O Pai só pode ser revelado se o Filho quiser, a quem o Filho quiser. Mas o Filho disse o quê? Vocês estão com medo de dizer? No versículo 18, o que Jesus diz? 2, 3 e... É para fazer vocês pensar um pouquinho. Tá muito fácil eu falando tudo. No versículo 28, vou ajudar vocês, tá bom? Jesus disse assim, vocês imaginam a face de Jesus falando para o povo? Olha só, vem aqui até mim. Foi assim que vocês acham que ele falou? Vinde a mim, todos. Todos. Jesus disse, só o Filho pode revelar o Pai a quem ele quiser. Ele disse, eu posso revelar o Pai a quem eu quiser. E depois que ele fala isso, ele diz, então venham. Venham a mim todos. Todos quem? Todos os importantes, porque eu vou usar vocês, só os importantes. Só os poderosos dessa terra, venham. Jesus disse, quem? Vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a missão de Jesus. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do reino de Deus. Aliviar os cansados e oprimidos, recebendo a paz, recebendo a sabedoria que vem de Deus. E Jesus continua, tomai sobre vós o meu jugo. O que você carrega aqui, ó, tira, deixa. Pega o de Jesus, porque o meu jugo é suave. Aprendam comigo, ao invés de se ofenderem. Ele falou lá em cima, não falou? Bem-aventurado aqueles que não se ofendem. Porque quem não se ofende com Jesus, aprende com Jesus. E quem aprende com Jesus, encontrareis descanso para vossas almas. Não tenha medo de abdicar de algumas coisas que te pesam, que envergonham você e até mesmo fazem você de ridículo. Eu posso falar isso, porque Satanás não quer que você saiba que você está sendo ridículo. E não foi para isso que Deus te chamou. Você é amado. Tem um caminho para você percorrer. Tem um propósito. Você nasceu para ser bem-aventurado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como procede o coração que faz uma aliança com Deus? Quando nós sabemos disso tudo, enraizamos e escolhemos, paramos de dar desculpas, nos humilhamos e recebemos. Como procede o nosso coração quando se aliança com Deus? Vamos para Salmos 1. É um versículo bem conhecido, mas bem poderoso. Salmos 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode procurar conselho aonde? Alguém tem Bíblia para levantar? Cadê o seu conselho? Um conselho sagrado, um conselho eterno, um conselho que não muda de acordo com a situação. Confunde, não confunde? Ah, para aquele lá funcionou. Para Gláucia isso funcionou. Jesus, para mim vai funcionar? Funciona. O conselho de Deus, o amor, misericórdia, não muda, não é inconstante. A sabedoria de Deus, o conselho de Deus, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estou falando da minha versão. Jesus sentou com publicanos, com pecadores. Jesus sentou com pecadores. Pecadores querem salvação. Zombadores estão ali para escarnecer, para negar, e você não é o seu lugar. Rir dos outros, brincar, profanar, pensamentos maldosos, e você sentado ali, eu vou ser luz aqui no meio deles.
aquele que nega, aquele que não quer, ali não é o seu lugar. Aprendemos com Jesus a nos sentar com aqueles que querem. Os pecadores não são escarnecedores, é diferente. Bem-aventurado esse homem que cuida do seu andar, essa mulher que sabe o seu lugar. Vamos para... versículo 2. Ao contrário, ao invés de procurar esses lugares, o que ele faz? A sua satisfação. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Estávamos conversando no discipulado. Aqui não diz para você pensar no que é bom, a lei do Senhor, ficar pensando. Aqui diz para você ter prazer na lei do Senhor. Você ter satisfação. Você só tem esse sentimento de prazer e satisfação quando você está ativo, fazendo. Você saber o que é bom não quer dizer que você está fazendo o que é bom. E a palavra diz não só para nós sabermos, mas para nós meditarmos e nós termos prazer em fazer. Prazer em ser bom, prazer em amar, prazer em perdoar, prazer em dizer assim, ó, tudo bem. Eu não vou me incomodar com isso. Tudo bem, isso não vai tirar minha paz. Prazer é fazer. Vamos para Salmos 19, versículos 7 ao 11 para terminarmos. Ter prazer na lei do Senhor transforma as nossas fraquezas. Aquilo que traz confusão, traz ridículo. Aquilo que nos diminui, nos pesa, nos atrasa. Que são as nossas fraquezas, são as nossas dores. Isso tudo o Senhor vem e tira. Ter prazer na lei do Senhor transforma essas nossas fraquezas e o Senhor se torna a nossa força. Salmos 19, versículos 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Para que eu vou ter medo da lei do Senhor? Se ela revigora a minha alma. Não sei quantos aqui sabem que a maioria das doenças vem por quê? A alma está doente primeiro. Muitas doenças não precisariam estar em alguns corpos. A alma não aguenta segurar aquilo e traz para onde? Para o corpo. Mas a palavra nos diz que a lei do Senhor faz o quê? Revigora a alma. Se você tem uma alma revigorada, você tem um corpo? Isso é bom ou isso é ruim? Nós ansiamos pelo céu. Nós queremos mudança e salvação para chegar ao reino dos céus. Mas nós também temos a promessa de termos bons e largos dias nessa terra. É um presente estarmos nessa terra. Você é um presente de Deus para essa terra. Você é precioso e sim tem um propósito de você estar aqui. Mas você precisa crer naquele que sabe qual é o teu propósito e sabe qual o teu potencial. Satanás quer mesmo que você continue confuso? Não importa, pode ficar dentro da igreja, estando confuso e não mudando, tá ótimo. Mas quando você aliança seu coração com Deus, o seu prazer está na lei do Senhor. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Pode confiar no que Deus disse que vai fazer. E tornam sábios os ingênuos. Se você acha que é tão pequeno e não entende as coisas, pode confiar no testemunho, na Bíblia. Pode falar o que está na Bíblia, porque você se tornará sábio. As pessoas começarão a te olhar. Pedro foi um desse que os políticos olhavam e diziam, só pode ser porque um pescador analfabeto, um homem bruto, como pode falar coisas tão poderosas e lindas que a gente nunca... Como pode falar da lei do Senhor dessa forma? Pedro confiava no quê? O
Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Está procurando por alegria? Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você não consegue enxergar o seu futuro? O Senhor traz luz aos seus olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. Você está buscando por justiça, está se sentindo injustiçado, submeta-se a Ele e Ele virá a seu favor. São mais desejáveis do que o ouro. O ouro você perde, a sabedoria, a paz de Deus é mais preciosa, mais desejável. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Você já parou para pensar? Isso são prazeres mundanos, aquilo que eu quero ter prazer, o que é doce, o ouro que é o poder. A sabedoria de Deus é mais preciosa que isso. Porque a própria sabedoria de Deus me faz conquistar isso. E mesmo que eu não tenha isso, eu não vou perder o propósito de vida, a vontade de viver. Até mesmo o teu servo é advertido por elas, a grande recompensa em obedecer-lhes. Vocês viram quantas bênçãos nós temos quando nós temos prazer na lei do Senhor? Tem muitas bênçãos, a nossa alma é revigorada, os nossos olhos são iluminados, nós temos prazer na vida, nós nos tornamos pessoas sábias. Além de todas essas bênçãos que nos é dada, apenas por nos sujeitarmos a Deus, por querermos mudar, nós ainda somos recompensados. Quando eu li isso, eu disse, mas Jesus, já estava bom. Já estava bom o que o Senhor me dá por eu obedecer, já estava bom. Mas Ele ainda diz, tu vai ser recompensado por obedecer. Eu ganho coisas boas por estar obedecendo. E sou recompensada por obedecer. Alguém aqui consegue entender isso? É igual um filho, né? Um filho que vai brincar e obedece, não sobe no muro, não se machuca, volta são e salvo, feliz, brincou, teve uma tarde bem boa. E aí no final você diz assim, que bom meu filho, eu estou muito feliz. Você voltou sem um arranhão e se divertiu muito. Você está feliz? Sim, eu estou muito feliz. Foi muito bom ter te obedecido, mãe. Foi muito bom ter te obedecido, pai. Essa tarde foi muito boa, eu estou muito feliz. Ai, que bom, então eu vou te dar mais uma recompensa. Você vai ganhar um presente porque tu obedeceu. É isso que Deus faz. Nós temos dias bons, temos bênçãos por obedecermos a sua lei. Vivemos em paz e ainda somos recompensados. Nem precisava disso, mas Ele ainda nos recompensa por obedecermos. Glória a Deus! Não podemos normalizar o pecado. O próprio Jesus já deu o destino daqueles que o fazem. E o próprio Jesus disse como é precioso a vinda dele aqui, como é precioso você estar com Ele. E o próprio Jesus disse, venham, porque eu quero. Venham porque eu quero, eu conheço tudo do Pai. E eu quero revelar o Pai a você. E é isso que você tem que passar às pessoas. Jesus quer você. Coisas que você nunca pensou conseguir entender, Ele fará. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofender. Bem-aventurado é aquele que se humilha, se transforma pela palavra. Nós nascemos para sermos bem-aventurados. Amém? Você será um bem-aventurado quando você colocar no seu coração essa aliança.
Ele é o meu Deus e eu não sou o meu próprio Deus. O que eu acho não importa. Eu vou seguir os conselhos para ter uma alma revigorada. O que eu acho não importa. O que importa é o que está na palavra. Por último, essa semana eu me peguei falando assim, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho. Você sente o peso? Fala comigo. Eu tenho. Fala. Eu tenho. Você tem que o quê? Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Igual meu filho, né? Mãe, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tomar banho. Quando você muda essa palavra Jesus, nossa, parece que ele fez assim na minha boca, ó. Eu quero. É verdade, Jesus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho tu, Jesus, eu quero. Nossa, parece que saiu aquele peso. Isso é ter uma aliança com Deus em seu coração. Eu quero. Jesus, eu quero te amar. Não, Jesus, eu quero ler. Eu quero orar. Eu quero andar em graça. Eu quero andar em verdade. Mas eu acho que ainda tem mentira aqui. Pare de achar. E aceite a sua limitação. E fala, eu quero o teu amor. Eu quero mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que parar de fazer aquilo. Eu tenho. Confie naquele que já fez por você. E fala, Jesus, eu te quero. Eu te quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Isso é ter prazer na lei. Mesmo que as primeiras vezes seja pesado, você vai falar por falar. Mas mude. Diga, eu quero. Eu quero. Eu sou um bem-aventurado.